Ela acordou com a luz cortando o rosto, o gosto de metal na boca e o corpo doendo como se o mundo inteiro tivesse decidido se encostar sobre ela. O mármore frígido no hall gravou uma linha gelada em sua pele, enquanto a respiração vinha curta, rápida, como se o ar tivesse se escondido e se esquecido de voltar. Quando abriu os olhos, viu Juan parado na porta do quarto, o rosto limpo, a camisa impecável, como se nada excepcional tivesse acontecido naquela casa, onde até de madrugada eles fingiam ser donos de uma vida feliz. Foi naquela imagem, ele parado, distante, ela caída, surpresa, que tudo que vinha sendo suturado debaixo do silêncio começou a rasgar. Não foi um acidente que se explica por descuido. A diferença entre acidente e intenção ela já reconhecia em outros contextos. Na sala de reunião, quando uma cláusula desaparecia de um contrato, nos e-mails que chegavam tarde demais, nas pequenas retiradas de sua presença do centro daquilo que havia sido criado por ambos. Havia um padrão. Só faltava ligar os pontos. Algumas pessoas acordam de sonhos ruins e agradecem por nada na vida real ter acontecido. Claire não teve essa sorte. Havia a marca do toque do chão, a coragem fria de se lembrar da mão de Juan na sua cintura minutos antes, uma mão que não pousara com carinho, mas com uma pressão calculada, e a certeza de que, naquele instante de desequilíbrio, alguma coisa havia sido empurrada também para fora de sua vida. Não apenas o corpo, mas o lugar que ocupava na empresa inteira que ela ajudara a afundar. Ela permaneceu ali deitada por um segundo que se recusou a medir. Então, empurrou a memória. Igual havia empurrado o corpo para longe do chão, na vontade de não ser tragada pelo pasmo. Levantou-se sozinha. Ficou de pé e foi procurar provas. Não a sensação, não o desconforto, mas documentos, rastros, qualquer coisa auditável que declarasse em voz alta aquilo que seu peito já sabia. Porque quem luta sem arquivo é apenas uma testemunha frágil diante de homens que sabem bem como apagar pegadas. A queda foi o gatilho público. O que vinha antes precisava ser contado desde o começo. Eles se conheceram em um café onde os dois foram por coincidir. Ele, recém-chegado de Seul, com ideias que pareciam híbridas demais para o mercado brasileiro. Ela, com a planilha na cabeça, curiosa pelos riscos que valiam a pena. Os primeiros meses depois da fusão das vagas e sonhos foram um filme com cortes rápidos, noites de pitch, risos em festas discretas, acordos escritos em guardanapos e depois em contratos. Quando decidiram se casar, foi natural, uma continuidade da parceria. Para a empresa, fez sentido unir ainda mais os destinos. Para ela, parecia o fechamento de um ciclo. Durante anos, Claire foi a cabeça criativa. Era dela a visão do produto, os textos que vendiam a marca e o design que encantava parceiros. Juan tinha o charme de quem negociava e a língua da diplomacia internacional. Conseguiu trazer investidores, abrir portas, traduzir ideias para quem tinha capital. Eles pareciam a combinação perfeita, criatividade e acesso. Só que, aos poucos, a equivalência se desfez. Ela notava deslocamentos sutis no conselho, omissões em atas, reuniões que pousavam no calendário sem a sua presença. Reunião estratégica, conferência com investidores, termos que pareciam um véu para redistribuir poder. Claire não percebeu tudo de uma vez. Na vida real, traições corporativas são cirúrgicas e silenciosas. A primeira vez que algo a alertou foi uma notificação simples, uma reserva de jantar marcada no calendário conjugal, um evento que, na superfície, poderia ter qualquer explicação. O e-mail era automático, um lembrete com o nome reservado 20 horas, e não havia maiores sinais de quem estaria naquele jantar. Se fosse só isso, talvez teria sido mais um pequeno ruído na rotina. Mas a reserva ficou encruada na garganta dela, uma pergunta sem resposta que fez o peito inquietar. Ela começou a olhar com outros olhos. Primeiro,
releu contratos antigos. Depois, abriu pastas que raramente tocava. Um arquivo que deveria estar em um drive compartilhado apareceu com versões conflitantes. Um memo marcado como Confidencial RH, cuja linguagem não parecia de RH. O que começou como desconfiança transformou-se em uma operação metódica. Claire passou a trabalhar como quem investiga. Não havia farda, nem licença policial. Havia apenas sua própria inquietação, que não a deixava aceitar sermões de ignorância. Ela sabia o básico de compliance, o suficiente para desconfiar quando algo cheirava errado, e contou com isso para montar sua estratégia. Não por paranoia, mas por método. Primeiro passo: reunir provas que não pudessem ser desacreditadas. Screenshots foram capturados, backups feitos em um drive externo escondido entre pertences pessoais. Memos foram salvos com data-horário. Logs das movimentações financeiras foram impressos. Conversas que surgiam nas sombras do Slack foram arquivadas. Claire começou a transformar sentimento em documentação. Algumas descobertas doeram, porque eram pequenas traições convertidas em evidência técnica. Havia, por exemplo, uma série de transferências recorrentes para uma empresa cujos sócios não constavam em nenhum organograma conhecido. Uma subsidiária que existia no papel para receber fundos, redirecioná-los e desaparecer em seguida. Na linguagem técnica, era o que os peritos chamavam de subsidiária fantasma. Uma entidade jurídica criada para transferir ativos sem transparência, com contas em nomes de terceiros e cláusulas contratuais que autorizavam movimentações sem supervisão direta. Para quem vinha do mundo das startups, isso significava uma porta que devia ser fechada. E no caso dela, significava também uma linha de traça que cortava fora sua participação. Claire não era advogada, nem contadora, mas sabia ler uma planilha. E foi lendo planilhas que viu padrões, percentuais que diminuíam mês a mês em sua participação, cláusulas de equity review apresentadas em reuniões às quais ela não fora invitada, mudanças sutis na redação dos contratos que, somadas, empurravam valor e controle para um canto onde ela não mais aparecia. Equity review, explicava-se em termos simples, é uma revisão das participações societárias, um processo que pode reavaliar quem detém porcentagens e direitos. Feito honestamente, ele protege os fundadores. Feito às escondidas, pode ser uma ferramenta para expropriar. Claire viu essa revisão sendo sugerida sem transparência, e no mesmo pacote de e-mails encontrou sinais claros de que decisões estratégicas estavam sendo costuradas sem a sua assinatura. Então vieram as mensagens entre Juan e Seo-Yeon Park. Não houve um único diálogo que derrubasse a narrativa. Houve um acúmulo. Eram trocas com tom íntimo, referências a encontros, piadas internas, planos que não mencionavam Claire e que tratavam de ajustar o cap table, como quem fala de um jantar qualquer. As mensagens tinham data, hora, capturas de tela que não deixavam margem para ambiguidade. Não era uma confusão de intenção, era conluio. Claire guardou cada print como quem guarda um bilhete que prova a traição. Em cada uma delas, a sensação de invisibilidade crescia. Não apenas nos gestos do casamento, mas dentro da empresa, onde planos para uma nova fase significavam, na verdade, seu afastamento. Ela montou o dossiê como se montasse um quebra-cabeça. Em uma pasta, os memos. Na outra, as planilhas de fluxo financeiro. Em outra, as conversas. Havia páginas que explicavam, em termos simples, o que estava acontecendo. Conta de destino. XYZ Holdings. Valor. RX. Justificativa. Consultoria. Em muitas das justificativas, palavras vazias. Para neutralizar a linguagem vazia, Claire pediu ajuda. Não queria agir sozinha e sabia que provas precisavam de respaldo técnico para terem peso. Trouxe Nádia para o primeiro nível de apoio emocional e logístico. Nádia guardava chaves, acompanhava e estava pronta para ser a testemunha presencial
que certificasse a sequência de eventos. Pediu também para falar com Mirai, uma advogada que conhecia bem o universo de startups e quem fazia acordos. O nome de Mirai surgiu porque ela era prática e não dramatizava. Precisava de alguém que traduzisse o caos emocional em estratégia jurídica. Antes de falar com Mirai, Claire contratou de maneira discreta um contador forense. A expressão pode parecer dramática, mas é simples. Um contador forense é alguém treinado para seguir dinheiro, achar padrões e criar relatórios que falam a linguagem dos tribunais. O trabalho do perito não é apontar culpa moral, é documentar fluxo, tempo e conexão. Com o relatório do contador, as transferências para contas suspeitas se tornariam mais que uma suposição. Seriam uma cadeia demonstrável de decisões que beneficiavam terceiros. Enquanto isso, a vida privada se retraía. Claire tinha seus próprios fantasmas. Havia tentativas frustradas de ter filhos, esperas que se transformaram em diálogos vazios sobre seremos pais um dia. A infertilidade foi um sussurro constante entre ela e Juan, algo que tornou a casa mais tensa do que deveria. Em muitos casamentos, o desejo de formar família é um ponto de união. Para ela, tinha se tornado campo de negociação. Não se trata de culpar a mulher por seus anseios, mas de mostrar que em ambientes de poder, até o desejo de ter filhos pode ser incorporado na narrativa de quem deve ceder para que a empresa cresça. Claire cedeu. Em horários, em viagens, em deixar que o marido fosse o rosto que falava, com investidores em eventos longos, acreditando que era um sacrifício passageiro. O que ocorreu foi que essa cedência foi construída como regra. A voz criativa gradualmente ficou reservada a ela mesma. As noites de investigação eram longas. Ela sentava no sofá da sala, com o laptop em cima das pernas, e lia e relia documentos, cada vez mais certa de que a linha que unia as movimentações financeiras ao comportamento de Juan era direta. Sempre havia uma justificativa inventada, sempre havia uma cadeia de e-mails que ocultava quem realmente autorizara as transferências. Ela fez cópias impressas, fotos de telas, backups em nuvem, e um drive físico em uma gaveta trancada. Em tudo, a regra era não agir por impulso. Claire sabia que um passo em falso poderia torná-la vulnerável. As empresas têm auditorias, perícias, e quem não conhece o jogo pode ser colocado como vilã por nervosismo. Sua arma era a calma aplicada, juntar provas e organizar a narrativa. Havia também o outro lado que não se lê em relatórios, a sensação de traição íntima. Não apenas por descobrir um caso extraconjugal, que por si já era doloroso, mas por entender que, ao lado de quem ela residia, havia uma estratégia para retirá-la de um lugar que era tanto seu quanto dele. Não era só infidelidade, era expropriação. As mensagens entre Juan e Seo-Yan tratavam de planos, planilhas e encontros para acertar detalhes antes do board. Elas falavam de preservar reputações, enquanto deslocavam recursos e diluíam seu poder. A traição era multiplicada, na cama, na mesa de jantar e na ata da reunião. Em uma noite de quinta-feira, depois de horas separadas entre memórias e planilhas, Claire recebeu uma resposta do contador forense. Ele havia cruzado dados que ela mesma achara, comprovando que parcelas significativas da conta da empresa haviam sido transferidas para entidades com endereço em paraísos fiscais e com pouca ou nenhuma ligação com operações legítimas da companhia. O relatório, em linguagem sóbria e técnica, dizia basicamente o que ela sentia em ondas. Movimentações injustificadas, beneficiários obscuros, sincronização com reuniões do conselho onde ela não fora convocada. Quando apresentou uma versão resumida do relatório para Nádia, a amiga não chorou. Fez a melhor coisa que uma amiga pode fazer. Pegou as mãos de Claire e disse o óbvio que, por parecer óbvio, às vezes fica oculto. Não deixe que te silenciem por medo.
Foi a frase que Claire repetiu como um mantra nos dias que se seguiram. Porque havia a prática, terminar de reunir provas, e a política, decidir o momento de confrontar. Um detalhe pequeno virou peça de evidência poderosa. Em um dos memos, havia uma linha que parecia feita para ser ignorada. Ajustar participação antes do funding Q3. Evitar envolvimento direto da fundadora. A frase, posta assim, era quase pornográfica em sua frieza. Era o dedo em riste dizendo, vamos tirá-la do jogo. Claire a imprimiu e colou na parede do escritório em sua casa. Era um lembrete e um desafio. A cada manhã, quando ela abria a porta do escritório, via a frase e lembrava que estava lutando por algo que ia além de si mesma, pela integridade do que criou. Nesse período, os encontros com Mirai aconteceram com a precisão de um tribunal de pequena escala. Mirai explicou as opções, as vias possíveis. Uma notificação extrajudicial, apresentação do material ao conselho, pedido de auditoria interna, medida cautelar. Em termos práticos, havia a possibilidade de paralisar transferências, requerer um bloqueio de ativos, pedir um perito judicial para ratificar o trabalho do contador forense. Mas tudo dependia de tempo e de provas bem organizadas. Não podemos simplesmente expor emocionalmente e sair sem ferramenta jurídica, disse Mirai, para então listar as etapas possíveis. O que mais preocupava era a velocidade com que o círculo ao redor dos investidores poderia reagir. Aliados de Juan poderiam mover peças para protegê-lo. Claire compreendeu que não bastava ter razão, precisava transformá-la em processo. Ela passou a agir como quem planeja um movimento de xadrez, antecipar respostas, criar espelhos e, principalmente, manter aliados próximos. Nádia ficou encarregada de confirmar versões de eventos e, sobretudo, de ser fio condutor de quem estava fora daquela sala, caso algo acontecesse. Mirai montou a estratégia jurídica inicial. O contador entregou um rascunho do relatório com linguagem que poderia ser colocada em juízo sem grandes retoques. Claire, por sua vez, passou a deixar sinais claros. Pequenas mudanças de hábito que poderiam surpreender qualquer um menos atento. Reuniões marcadas para falar com investidores nos horários em que antes aceitava estar ausente, convites a membros do conselho para almoços que ela mesma organizava, pequenos movimentos para reconstituir sua presença institucional. Seus passos de volta ao centro eram discretos, calculados e incomodavam. Pessoas que antes lhe davam bom dia, agora a cumprimentavam com um ênfase que denunciava curiosidade. O desconforto no ar aumentou. Em uma ocasião, um membro do conselho tentou desacreditar parte das evidências, dizendo que poderia ser um mal-entendido contábil. Claire ouviu e não se deixou arrastar para o barulho. Respondeu com calma, pediu ao contador que preparasse uma nota técnica. Em público, mantinha compostura. Nos bastidores, acelerava a coleta. Havia uma fome de justiça que começava a se alimentar de técnica. E então, enquanto ela redigia uma carta a apresentar ao conselho, uma síntese com anexos, Juan voltou para casa mais cedo do que a rotina justificava. Não era incomum ele chegar tarde. Era comum também que a casa, nesses casos, guardasse um silêncio diferente. Naquele dia, Claire o encontrou na cozinha, com a maçã do rosto levemente avermelhada pelo vinho. Havia no olhar dele uma mistura de calma e pressa. Alguém que acabara de fechar um caso e queria agora negociar o resto. Ela sentiu o corpo inteiro enrijecer. Confrontos que mudam trajetórias não acontecem em terrenos neutros. A cozinha, com a luz branca e o barulho discreto da cafeteira, naquele dia, seria palco de uma negociação que não seria só de palavras. Ela entrou com o dossiê numa pasta fechada. Não deixou transparecer o nervosismo. Não caminhou para a violência. Foi para a conversação técnica. Pergunta direta, documento sobre a mesa. Temos que conversar sobre o que está acontecendo com a empresa.
disse Claire, e não pediu permissão para mostrar a pasta. Colocou fotos, memos, o relatório do contador. Havia ali tantas linhas que não podia ser contestado por falta de prova. Havia minutos de silêncio que soaram como pequenas sentenças. Ele olhou os papéis, a face tensou e por um segundo a máscara caiu. O que veio a seguir foi uma tentativa de negociar. Podemos resolver isso sem expor nada, sussurrou ele com a suavidade de quem oferece sedativo. Negociar era a especialidade dele. Ela já desconfiava. E ali, naquele momento, entendeu que havia algo a mais em jogo. Não era apenas o desejo de manter a aparência. Havia indicação de que as coisas, na prática, já haviam sido rearranjadas de modo a deixar as suas mãos vazias. Claire manteve a calma. Explicou ponto a ponto o que havia reunido e o que exigia. Transparência, auditoria, explicitação dos destinos das transferências. Ele respondeu com argumentos que flutuavam entre o técnico e o afetivo, para o bem da família, para proteger os investidores, e tentou reduzir o impacto da reunião. Vamos ajustar isso internamente. Foi quando ela percebeu que as negociações tinham um prazo, e esse prazo poderia se transformar em erro tático se não fosse interrompido. O ar se alterou. A fala dele mudou de persuasão para uma pressa contida. Claire, de pé, sentiu que havia chegado à borda de algo. Ela tinha duas escolhas a esse ponto: recuar para juntar mais material e chamar o conselho com Mirai, ou expor tudo ali, naquele momento, arriscando um confronto pessoal. Escolheu não recuar. Colocou as condições que queria: auditoria independente, notificação formal do conselho e suspensão das transferências até a conclusão da perícia. Se você quiser resolver fora do tribunal, vamos usar os instrumentos legais, mas não aceito que me retirem do meu lugar, disse ela. Ele riu, um riso curto, quase cortante, e tentou minimizar. Foi nesse minuto em que a negociação virou outra coisa. O tom de voz caiu e o corpo dele avançou um passo. A tensão que havia crescido no peito de Claire transformou-se num estado de alerta. Não houve socos, não houve palavras grosseiras, apenas um avanço como quem empurra um objeto para testar sua resistência. Ela se moveu para trás, para a escada que levava ao piso de cima, com a pasta ainda na mão. Um termo, jogado como um ultimato, rompeu o equilíbrio. Se você insiste, vai perder tudo. Foi a última palavra antes do empurrão. O chão veio. O mármore frio a recebeu. A sensação de queda tomou forma e o corpo foi ao encontro dele. Não há comentários gráficos a acrescentar. Havia a vida interrompida por segundos e o som abafado da queda. Ela ouviu sua respiração como quem ouve uma chamada de socorro. No fundo, uma parte do cérebro registrava detalhe: a posição das testemunhas, as luzes, um copo tombado no balcão. A queda foi o colapso de uma linha narrativa que ela vinha ajustando há meses. Quando recuperou a consciência suficiente para entender o que tinha acontecido, ouviu passos e a voz de Nádia no corredor. Um som que cortou o que parecia fatalmente irreversível. Nádia entrou em cena como já teria entrado em todas as horas longas em que repetira frases de coragem. Havia sangue? Um corte no lábio, talvez? Havia dor? Sim, mas havia, acima de tudo, a urgência de proteger provas. Porque depois de uma agressão, as primeiras horas são decisivas. Preservar a cena, registrar tudo, transformar o ódio em documentação técnica. Nádia fez o que precisava ser feito. Chamou um médico para uma verificação básica, ajudou a sentar Claire, cobriu com um casaco e, sem alardes, começou a recolher objetos que pudessem servir de evidência. A pasta caída no chão, o celular com notificações abertas, o cópia do memo amassada. Ao mesmo tempo, Mirai era contactada. "Venha agora", disse Nádia. "Não toque em nada." Foi a frase curta e precisa de quem sabe que o tempo e a cadeia de custódia importam.
Enquanto Nadia segurava a mão de Claire, a protagonista olhou para a escada onde havia caído e viu ali uma linha que ligava todo o passado recente. A ascensão conjunta, a cedência, as planilhas e memos, o dossiê agora recolhido. Havia naquela linha uma espécie de mapa que poderia levá-la para fora do labirinto ou enterrá-la de vez. Ela optou por seguir a trilha com inteligência. Os próximos movimentos foram práticos, sem glamour. Fotografias foram tiradas da cena. A pasta foi lacrada com fita que depois seria anexada ao relatório inicial. Mirai orientou a necessidade de preservar as mensagens e notificações no telefone, evitando que fossem alteradas. O contador forense foi informado para fazer um registro técnico das evidências já coletadas. Claire sabia que precisava estar afiada. Ninguém confiaria somente em sua palavra diante da figura pública e das conexões de Joan. O que havia de seu trabalho estava agora formalizado em provas, e essas provas tinham que chegar às mãos certas sem serem contaminadas. Ela pensou, por um instante, em contar tudo publicamente, mas Mirai a advertiu. Antes de ir à mídia, precisamos da perícia. A imprensa pode virar a narrativa contra você se houver qualquer dúvida técnica. Era um conselho que aliviava e comprimida à mesma vez. Claire anotou mentalmente. Paciência estratégica. Não se tratava de fazer silêncio por medo, era fazer silêncio por cautela. Enquanto a noite se transformava em diálogo de especialistas e chamadas discretas, o ambiente ao redor de Claire mudou. A sensação de estar invisível deu espaço a uma outra, diferente. Presença concentrada. Havia pessoas ali não para salvá-la de tudo, mas para testemunhar. E testemunha é força quando as partes querem apagar traços. No sofá, com o casaco que Nadia emprestava, Claire segurou a pasta e respirou fundo. A queda havia sido real e humilhante. A resposta, pronta e profissional, era a sua arma. Mas isso era apenas o começo. Ao desacelerar e checar cada linha do relatório daquele dia, uma certeza batia. Aquilo não acabaria só com uma ordem de afastamento ou uma reunião tensa no conselho. Mais cedo ou mais tarde, quem se moveu para apagar sua presença também teria que responder pelas decisões que moviam dinheiro para lugares que não justificavam nenhuma atividade produtiva. O que ela não sabia era até onde o esquema chegava, quem mais estava envolvido e, sobretudo, quais seriam as retaliações por ter decidido não desaparecer. Ela se levantou, apoiou-se nas pernas e começou a planejar o próximo passo. Precisava reunir o conselho de maneira oficial. Precisava da perícia independente. Precisava garantir que o dossiê fosse reconhecido por auditores externos. Mas havia outra certeza, profundamente pessoal. Não ia ser empurrada para fora do palco que ajudou a construir. Era aí, naquela convicção, que encontrava a força para montar cada documento, cada contato, cada telefonema. E enquanto o telefone tocava com a voz grave de Mirai do outro lado, Claire percebeu que a luta já estava em marcha. E que dali para frente a história não dependeria só das quedas, mas da capacidade de transformar provas em justiça. As luzes do corredor ainda tremiam quando a estratégia que vinha sendo costurada tomou forma concreta. Mirai chegou com a calmaria de quem entende urgência e procedimento. Sem alarde, pediu que Nadia e Claire sentassem e descreveu em passos claros o que seria feito nas próximas horas. Recolher declarações escritas, protocolar pedido de medida cautelar, solicitar bloqueio preventivo das contas indicadas no relatório do contador forense e pedir a imediata convocação do conselho com ata especial. Cada ação tinha um propósito técnico, uma língua própria que transformava a indignação em instrumento jurídico. O primeiro movimento foi formalizar a cadeia de custódia das provas. O celular de Claire foi clonado digitalmente por um perito indicado por Mirai. As capturas de tela foram autenticadas. As cópias impressas foram numeradas e rubricadas.
Tudo foi encimado por um documento que atestava quem teve acesso àquilo e quando. A diferença entre um testemunho emocional e uma prova admita em juízo. Enquanto isso, Nádia reunia mensagens de possíveis testemunhas do ambiente corporativo. Pessoas que até então haviam suturado olhares e evitado confrontos, mas que agora, ao verem a segurança técnica do material, aceitaram conversar e registrar versões. No dia seguinte, a pauta do conselho chegou com uma urgência que não era normalmente praticada. Análise de irregularidades nas movimentações financeiras e pedido de auditoria externa. Era a formalidade, abrindo caminho para a perícia. Clary entrou naquela sala com documentos em mãos e um ar que não buscava comover, mas convencer. Ela falou de fatos, mostrou slides com linhas de fluxo do dinheiro, explicou de forma simples o que era cada conta e o que significava uma subsidiária fantasma. Uma empresa criada no papel, muitas vezes em jurisdições com pouca transparência, usada para receber valores cujo destino final seria apagado do registro contábil da companhia principal. Houve, nos primeiros minutos, uma tentativa de minimizar. Complexidade contábil, murmurou um conselheiro. Pode ser erro administrativo, sugeriu outro. Clary respondeu com a calma que vinha do trabalho metódico. Apresentou as sincronizações entre transferências e reuniões nas quais ela não participara, mostrou mensagens em que se discutia ajustar o cap table antes do funding, e colocou frente a frente os nomes das contas destinatárias com as assinaturas eletrônicas que autorizavam as ordens. Quando a apresentação terminou, um silêncio pesado ocupou a sala. Não era mera sensação, era a sensação de que algo, até então obscuro, passara a ter contorno. Mirai deu entrada ao pedido de auditoria interna, seguida de perícia independente. A peça jurídica pedia também medidas cautelares, o bloqueio temporário de determinadas contas, o afastamento de Juan de qualquer função operacional imediata e a nomeação de um administrador judicial para acompanhar operações sensíveis até o término da investigação. Simultaneamente, o advogado solicitou urgência na produção do relatório do contador forense com a formatação necessária para ser juntada aos autos, caso uma ação judicial fosse necessária. Tudo foi feito com um cuidado, preservar a empresa, proteger minoritários e garantir que, se houvesse má-fé, ela fosse demonstrável não por palavras, mas por provas. Enquanto a máquina jurídica rodava, algo começou a se mover do lado prático. Investidores foram notificados de que haveria uma investigação independente. Fundos parceiros pediram para ver cláusulas e demonstrativos. Alguns pediram cautela antes de se manifestar publicamente. A reação mais rápida veio de Seo-Yeon Park, não com palavras públicas, mas com um pedido formal de afastamento temporário de suas atividades de relações com investidores, alegando que preferia não atrapalhar o andamento do processo. A manifestação foi registrada como um pedido de folga corporativa. Em poucos dias, transformou-se em uma renúncia formal da posição de contato direto com investidores, de acordo com as atas que foram posteriormente protocoladas. A renúncia de Seo-Yeon teve impactos diferentes entre os membros do conselho. Para alguns, foi um sinal de que havia chance de contenção. Para outros, foi a admissão tácita de que havia algo a esvaziar. Claire não celebrou. Cada passo era ainda um movimento em um jogo maior. Muitas peças ainda estavam por vir, mas a pressão formal começava a cercar aqueles que até então tinham articulado em silêncio. Do ponto de vista criminal, Mirai orientou que as evidências fossem encaminhadas ao Ministério Público e à Polícia Especializada em Crimes Financeiros, com pedido de instauração de inquérito para investigar a apropriação indébita e a possível falsificação documental. O relatório do contador, metódico com tabelas, conciliações e apontamentos de beneficiários finais, foi juntado ao pedido.
A autoridade policial abriu investigação preliminar e, em seguida, solicitou medidas cautelares. De acordo com os documentos apresentados no processo, foi pedido o bloqueio de valores e a quebra de sigilos bancários das contas indicadas. A velocidade com que o sistema respondeu surpreendeu Clary. Não porque houvesse pressa, mas porque as engrenagens legais começaram a transluzir o que ela vinha acumulando com vigilância. Quando a notícia da investigação passou a circular entre os corredores que orbitavam investidores e advogados, duas coisas ocorreram. Houve uma tentativa explícita de desqualificação por parte de assessores de imagem que propuseram uma narrativa de conflito interno, e houve também um movimento de pessoas que antes se mantiveram em silêncio, agora dispostas a depor, ao menos de forma técnica, sobre assinaturas eletrônicas, quem teve acesso a determinadas chaves ou quem autorizou transferências. Clary viu, nesse ambiente, a função social das evidências. Elas quebravam o monopólio da versão única. O telefone tocou numa manhã de quinta. Era o delegado responsável pela investigação preliminar. A voz do outro lado dizia com cautela e objetividade que estavam analisando as ordens de pagamentos e que havia indícios suficientes para solicitar à Justiça a prisão preventiva de um dos investigados, pelo risco de destruição de prova e de ocultação de bens. A palavra prisão ressoou, mas não foi celebrada de forma triunfal. Para Clary, significava que o Estado reconhecia a gravidade das medidas e que a cadeia de custódia estava sendo respeitada. Mirai explicou que a prisão, naquele momento, era medida para preservar a investigação. Isso não é sentença, enfatizou a advogada. É sim, uma ferramenta para garantir que as provas não se evaporem. Juan foi afastado de suas funções administrativas de maneira cautelar pelo Conselho, sob recomendação da auditoria interna. Pouco tempo depois, a autoridade policial pediu e obteve medida de prisão temporária. Em documentos públicos posteriores, constou que a detenção se deu com base em indícios encontrados nas movimentações apontadas pelo contador forense e nas comunicações que articulavam mudanças contratuais sem a participação formal da fundadora. A imprensa, claro, teve seu fôlego, manchetes foram feitas, versões foram disputadas e a defesa de Juan argumentou que as medidas eram desproporcionais e que a verdade seria restabelecida em instância própria. Tudo isso, para Claire, foi ao mesmo tempo externo e íntimo. Externo porque envolvia procedimentos legais e articulações públicas. Íntimo porque mexia com a narrativa que vinha construindo sobre si mesma, a de alguém que, quando invisibilizada, aprendeu a se tornar presença documental. Ela sabia que o próximo passo não seria automático. A cadeia processual é lenta e a reputação não se reconstrói por decreto. Então, ela fez o que sempre fizera. Trabalhou. Voltou a encontros técnicos, participou de entrevistas com peritos, foi ao banco e demandou a auditoria que comprovasse a origem e o destino daqueles valores. Nunca mais confundiu o jogo público com redenção pessoal. A reconquista, ela aprendeu, seria feita com paciência técnica e coragem cotidiana. Enquanto isso, nos bastidores, houve outras revelações. O perito apontou indícios de que parte dos recursos transferidos passaram por empresas em jurisdições que dificultavam o rastreamento final. Em alguns casos, foram identificados contratos de consultoria, cujo objeto era vago demais para justificar os pagamentos. Essas descobertas foram suficientes para que fundos de investimento pedissem explicações formais e, em alguns casos, suspendessem aportes até a conclusão da auditoria. A crise, que começara como um conflito íntimo, atingia agora a saúde financeira de uma estrutura maior. A empresa enfrentou pedidos de due diligence renovados, e o Conselho concordou por ampla maioria em acatar a auditoria e cooperar com as investigações.
No meio desse furacão, Claire encontrou algo que não esperava: solidariedade profissional. Pessoas que haviam visto sua obra, campanhas, textos, produtos, e que, independentemente de qualquer afinidade pessoal, não aceitaram a ideia de que aquele trabalho fosse apagado sem justificativa, passaram a se oferecer como referência, indicaram advogados, peritos e fontes. Grupos de mulheres empreendedoras enviaram mensagens, pediram reuniões, compartilharam histórias parecidas. Houve uma rede de proteção que passou por gestos pequenos, como recomendar um escritório de advocacia, até ações maiores, como abrir portas para que Claire apresentasse seu case em fóruns privados de investidores preocupados com governança. Essa resposta a devolveu algo: visibilidade que não era apenas curiosa, mas leal. A pressão veio também pela via da negociação corporativa. Alguns membros do conselho, preocupados com a continuidade do negócio e a perda de valor para todos, negociaram acordos que visavam a transferência formal de certas participações e o restabelecimento de um conselho de administração mais equilibrado. Foi nessa arena que a antiga dinâmica começou a ser revertida de fato. A figura da fundadora, que antes vinha sendo deslocada por uma série de manobras técnicas, voltou a figurar como peça central na tomada de decisões estratégicas. Em termos práticos, tratou-se de validar juridicamente a participação que ela havia tido desde o início. Uma reconsolidação de equity, registrada formalmente com a assinatura de acordos que restabeleciam seus direitos como fundadora e criadora do produto. O documento que formalizou a transferência foi uma mistura de vitória técnica e de reparação simbólica. Não reverteu todo o dano material de imediato. Perdas acontecem. Fluxos financeiros são complexos. Mas assegurou que Claire tivesse voz e poder de veto em decisões futuras que afetassem o core business. Em linguagem direta, a empresa reorganizou certas cláusulas de governança para impedir que manobras semelhantes pudessem se repetir sem avaliação colegiada e supervisão de auditores externos. A mudança foi celebrada por quem acreditava na construção coletiva do empreendimento e encarada com resistência por quem se beneficiara com opacidades. No plano pessoal, o percurso foi menos linear. Alguns amigos antigos se afastaram, desconfortáveis com o barulho. A exposição público-privada tem esse custo. Ela desconstrói laços que não aguentam a tensão entre solidariedade e conveniência. Mas Claire ganhou algo mais duradouro, uma clareza sobre quem permanece ao lado por princípios e quem aproveita as marés. Nádia foi, sem dúvida, a rocha. Mirai, a espada precisa. O contador forense, a lente que traduziu suspeitas em números. Juntos, transformaram o que poderia ser apenas um relato emocionado em um processo com resultado prático. Quando João foi detido, houve quem dissesse que a narrativa estava completa. Não estava. A prisão preventiva, uma medida prevista diante do risco de destruição de provas, não resolve o mérito. Havia uma investigação em curso sobre os fluxos financeiros, sobre a autoria de determinados atos e sobre os objetivos por trás deles. A defesa de João argumentou sempre pela inexistência de dolo e pela interpretação alternativa de certas transferências como pagamentos por serviços. O processo mirava, acima de tudo, a verdade técnica: quem autorizou o quê, quando e com que respaldo contratual. As audiências preliminares trouxeram enfrentamentos. Peritos explicavam técnicas de conciliação bancária, advogados tentavam contextualizar ações como rotina empresarial e membros do conselho eram ouvidos sobre seus procedimentos de compliance. Em público, Claire manteve compostura. Em privado, as noites eram longas e cheias de vigilância. Havia medo, não apenas pelo futuro da sua empresa, mas pela possibilidade de retaliações que viessem a minar o resultado do trabalho que ela construíra por anos.
Ainda assim, havia também esperança. Enquanto os fatos conseguissem falar por si, a narrativa emocional perderia espaço para a verdade documental. Durante esse período, a mídia fez o que mídia fazem: montagens, versões, títulos. Clary aprendeu a proteger-se da voracidade das manchetes. Antes de qualquer entrevista, consultem Mirai, dizia. Não era silêncio por covardia, era método. Mirai orientou que falassem quando houvesse segurança, quando o perito judicial ratificasse as conclusões, quando os bloqueios tivessem sido efetivados e quando a empresa dispusesse de um plano de comunicação que não virasse munição contra si mesma. Assim, quando falaram com clareza, explicaram os passos, mostraram os limites do que se sabia e explicaram as medidas que estavam sendo adotadas para proteger funcionários e ativos. No clímax formal do processo, algo que parecia improvável para muitos aconteceu. Alguns dos acionistas que até ali haviam se mantido neutros votaram pela adoção de um pacote de governança que fortalecia a posição da fundadora e criava mecanismos de transparência e fiscalização. Em termos práticos, significou que a diretoria teve poderes limitados para autorizar certo tipo de saída de recursos sem validação externa. Foi a institucionalização da lição que Clary aprendera à força. Quem controla o fluxo de informações e quem manipula as formalidades pode deslocar pessoas se as regras forem frouxas. Apertar as regras tem custo, mas é a melhor proteção coletiva. A prisão de Juan, por sua vez, terminou com sua liberação temporária, mediante medidas cautelares em fases posteriores do processo, intervenções que dependem da evolução das investigações e de decisões judiciais. O que se confirmou, de acordo com os autos, foi a necessidade de investigação ampla sobre as contas identificadas e sobre as interações entre membros que coordenavam financiamentos e as entidades receptoras. Seo-Yeon Park, por sua vez, preferiu afastar-se definitivamente das funções com que havia sido associado, em decisão que foi registrada nas comunicações internas da época e que, para Clary, teve efeitos práticos. Reduziu a possibilidade de novos episódios de conluio em relação ao core da empresa. Há um ponto importante que não pode ser esquecido. Nem tudo se resolve em tribunal ou em atas. A questão humana continuava presente. Quando as coisas acalmaram, Clary lidou com as consequências psicológicas do que havia vivido. Havia dias em que a casa trazia memórias de queda e de silêncios. Havia também a ferida gerada por tentativas frustradas de ter filhos, que surgia em conversas com o ex-marido e com a própria reflexão sobre prioridades. Parte da recuperação passou por aceitar que algumas escolhas que ela havia feito, por amor, por crença na parceria, tinham custos, mas que esses custos não a definiriam por inteiro. Terapia, conversas com amigas e pequenas rotinas de retorno ao que a tornava criativa foram essenciais nesse processo. A retomada do trabalho foi gradual, calculada e, em muitos momentos, celebrada com a sobriedade de quem reencontra a sua voz. Clary voltou a liderar projetos, a participar de brainstormings, a escrever slogans que fizeram a marca respirar de novo. Mas mudou algo crucial. A voz era agora inegavelmente sua, com espaço para reconhecer a tensão entre o presente e o passado, sem que isso anulasse sua capacidade de criar. Em decisões estratégicas, ela passou a exigir transparência e comprovação documental em cada passo. A empresa instaurou políticas internas de compliance mais robustas, treinamentos para diretores e um canal de denúncias anônimo que permitiu identificar comportamentos inadequados antes que ganhassem escala. O retorno público de Clary foi marcado por pequenos gestos simbólicos. Ela presidiu a assinatura de um termo de governança, participou de uma coletiva sobre ética corporativa e foi convidada a falar em eventos sobre liderança feminina.
Em algumas dessas falas, dizia frases que soavam simples, mas eram fundadas em sua experiência dura. Fazer barulho não é besteira, quando o que está em jogo é a integridade do que você construiu, falou. Não era um chamado à exposição, mas à organização. Documentos, backup, alianças e, sobretudo, coragem. Na esfera pessoal, a Reconquista trouxe também um novo entendimento sobre relacionamentos. Clary reencontrou maneiras de se relacionar sem ceder sua presença institucional. Não se tratava de fechar-se para amar, mas de estabelecer limites e reconhecer que parceria verdadeira não exige apagar a si mesmo. As conversas que antes terminavam em concessões agora carregavam outra lógica. Acordos com transparência, decisões registradas, compromissos assumidos em termos claros. Era uma nova alfabetização emocional, aliada a uma técnica processual. Meses depois, quando partes do processo chegaram a estágios mais avançados, a empresa formalizou a transferência de participações e a reestruturação do conselho em documentos públicos. A imprensa que acompanhou o caso registrou que houve um movimento de recomposição do capital social e de reforço das práticas de governança. Para Clary, aquilo era menos sobre revanche e mais sobre sustentabilidade. Era garantir que o que ela ajudara a construir pudesse prosperar sem depender de jogadas opacas. Houve ainda, no desfecho prático dessa fase, a valorização do trabalho criativo de Clary. Ao reassumir espaço, ela trouxe projetos que antes estavam guardados, lançou uma nova linha de produtos e pegou a palavra de volta nas campanhas. A resposta do mercado foi diversa. Clientes antigos retornaram, novos foram atraídos pela narrativa de integridade e transparência que agora compunha o DNA da marca. Não se tratou de um sucesso estrondoso de uma hora para outra. Tratou-se da lenta recuperação que respeita processos, clientes e produto. O que permanece como um fato inegável é que nada daquilo foi fácil. Houveram dias de dúvida, incerteza e medo. Houveram noites em claro. Houveram também momentos em que Clary se perguntou se valia a pena continuar. Mas quando olhava para os papéis que organizara, para a pasta amassada que Nadia guardou, para as mensagens que se tornaram evidência, ela via outra coisa que a confortava. A prova de que o movimento era justo e técnico, e não apenas emocional. Para ela, isso fez toda a diferença na hora de reconstruir confiança, a de investidores, a do conselho, mas principalmente a sua própria. No final desse capítulo, ao caminhar pelos corredores da empresa que voltou a puxar seu trabalho criativo, Clary entendeu algo que antes soava apenas como frase motivacional. Existir não é um favor que você faz ao mundo. É muitas vezes um compromisso com aquilo que você cria. Ela não queria ser exemplo heróico. Queria ser testemunho de que quando alguém arma uma estratégia para tirá-lo de cena, o caminho para voltar passa por documentos, alianças e pela recusa em desaparecer. O caso teve desdobramentos jurídicos ainda em curso, apurações, contestações e recursos, e Clary sabia disso. Justiça formal é processo que demanda tempo e que depende de provas e de audiências, e não de cliques. Mas ela também sabia que, independentemente de como os autos se encerrassem, havia algo que já fora reconquistado. Seu lugar de fala dentro da empresa, a validação do trabalho que concebera e, sobretudo, a autonomia sobre suas escolhas. Alguns meses depois do choque inicial, em uma reunião com colaboradores, Clary falou sem dramatizar. Contou, com uma precisão que vinha das planilhas, quais medidas haviam sido tomadas para reforçar a governança e como cada funcionário poderia contribuir para um ambiente de transparência. Pediu que perguntas fossem feitas e que ninguém se sentisse isolado ao notar irregularidades. Fez questão de reconhecer o papel de Nadia e de Mirai, não como heróis, mas como peças essenciais de uma rede. Naquele encontro, a palavra mais repetida foi
responsabilidade. Houve respostas também em outras frentes. Organizações que lidam com apoio a vítimas de violência doméstica a procuraram para que compartilhasse um pouco de sua experiência. Não para fazer espetáculo, mas para mostrar que violência e poder, quando conjugados, podem ameaçar trajetórias profissionais. Claire falou do empurrão na escada não como um episódio isolado, mas como um sinal de que violência doméstica e abuso de poder corporativo podem andar juntos. Falou sobre a importância de ter um plano, backups, cópias, aliados, e sobre a coragem de não silenciar. Em suas palavras havia cuidado. Ela não queria transformar sua história em manual universal, mas em um farol para quem passasse por algo semelhante. No fim, o que restou foi uma reconstrução que combinava justiça técnica e reinvenção pessoal. Claire não negou as marcas que ficaram. Contou que elas existiam, que deixavam memórias no corpo e na cabeça, mas que não a impediam de criar. Reaprendeu a celebrar pequenas vitórias, uma campanha bem-sucedida, um contrato bem redigido, uma assinatura que ratificava sua participação. Celebrava menos pelas luzes externas e mais pela certeza de que suas decisões estavam registradas e eram respeitadas. E ficou uma lição que ela repetia, agora em voz mais serena: não desapareça por amor ou por medo de perder. Proteja seu trabalho, documente suas escolhas, alinhe seus contratos e, quando for preciso, peça ajuda. Solidão é terreno fértil para manipulações. Aliança é a melhor defesa. Essa não era uma chamada para guerrear, mas para organizar-se, para ter instrumentos que impedissem que decisões tomadas às escondidas evaporassem sua contribuição. Quando finalmente as cortinas baixaram sobre aquela fase mais aguda, com procedimentos em andamento e com medidas de governança implantadas, Claire sentou-se em seu escritório. Havia uma caneca de café ao lado, manuscritos espalhados e o pôster com a frase que ela colara na parede do seu escritório meses antes: ajustar participação antes do funding, evitar envolvimento direto da fundadora. Agora aquilo virou lembrança agridoce, mural de alerta e prova do que fora enfrentado. Ela sorriu com amargura e decidiu: usaria aquele aviso para ensinar, não para se amargurar. Olhou para Nádia, para Mirai, para os peritos que ainda trabalhavam em laudos, e sentiu uma gratidão prática. Cada pessoa que topou dar testemunho, cada advogado que investiu tempo, cada colega que voltou a acreditar na marca foram essenciais. Sem eles, todas as planilhas do mundo seriam apenas números. Com eles, as planilhas se tornaram trilhas. O caso de Claire não é um conto de final definitivo. A investigação seguiu seu curso nas instâncias legais competentes. Algumas etapas foram encerradas com resultados que corroboraram os movimentos identificados no início. Outras permaneciam em apuração. A vida, entretanto, segue. Claire retomou sua rotina de trabalho e sua condição de criadora com passos mais firmes. Aprendeu a dosar confiança, a exigir registros e a construir alianças com firmeza. Se alguém perguntar qual foi a virada, ela diria que foi a recusa em desaparecer. Não porque o conflito externo tenha sido varrido de uma hora para outra, mas porque ela escolheu transformar indignação em arquivo e em processo. Foi essa decisão que mudou o curso dos acontecimentos. E foi essa decisão que, mais do que recuperar equity ou cargos, devolveu a ela a dignidade de continuar visível. Se a queda na escada foi o momento que cristalizou a violência do ataque, a resposta, técnica, legal, emocional, foi a prova de que a visibilidade pode ser uma arma potente contra quem tenta apagar outros por meios autoritários. Claire não buscou vitimização. Procurou, como qualquer fundadora responsável, a proteção dos ativos humanos, intelectuais e econômicos que construíra. E, ao fazer isso, virou uma referência de que justiça e resiliência podem caminhar juntas. Se essa história ressoou com você,
Compartilhe com alguém que precisa ouvir que existe caminho de proteção e recupere a presença que é só sua. E se quiser acompanhar mais histórias como essa, inscreva-se no canal para a gente continuar conversando sobre coragem, governança e a força de quem decide não desaparecer. Qual parte dessa trajetória te chocou ou te inspirou mais? Conta nos comentários. Sua voz também faz diferença.